Bíblia, na terceira epístola de João, fica lá perto do livro de Judas. Terceira epístola de João, capítulo... Só tem um capítulo nesse livro. Os versículos 1 e 2. Terceira epístola de João, versículo 1 e 2. Lá pertinho de Judas, Pedro, já por ali, tá? O endereço. Eu queria orientar os irmãos, cada um trazer nos cultos um caderninho, uma caneta, para anotar a palavra. É muito bom quando você faz isso, porque você memoriza muita coisa daquilo que está sendo pregado, não é? Há muitos tempos atrás nós fazíamos isso, nós tínhamos esse hábito e precisamos retornar, porque ajuda muito. Você está ali anotando a palavra, porque você vai se alimentar dela a semana toda. Terceira epístola de João, versículo 1 e 2. Todos encontraram? Aqui também encontraram. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui neste momento trazer uma palavra de edificação, de exortação, uma palavra de cura, Senhor, para o teu rebanho. Em nome do Senhor Jesus, que não seja eu falando com os meus achismos, mas que seja a tua palavra, o Senhor falando através da minha boca, Pai. E que o teu nome venha a ser engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Amados, durante muitos anos, séculos, podemos dizer, a igreja tem negligenciado uma coisa chamada saúde mental. Quase nem se fala, até hoje. Pouco nós ouvimos falar dentro da igreja de saúde mental. E a gente vê um bocado de doido dentro dessa igreja. Por incrível que pareça, você vai no manicômio, tem mais gente crente lá do que gente que não é crente. Sabiam disso? Você vai na Papuda, você vê mais crente do que gente que não é crente. Você vai lá na colmeia, você vai ver mais mulher que é crente, desviada, do que quem não é crente, quem nunca foi. Filho de missionário, filho de pastor, pessoas que fizeram a obra, que foram missionários, que muitas vezes foram pastores. Mas a igreja não teve esse cuidado de verificar a saúde mental daquela pessoa. Não teve o cuidado. Hoje, um dia desse, dois pastores me procuraram para fazer um teste de sanidade mental. Eles iam ser consagrados a pastor e estava precisando de um teste de sanidade mental. Né? Achei bom, achei bacana isso. A igreja se preocupar com isso. Porque você bota uns doidos aí na obra e depois ele está fazendo as loucuras dele. E você não sabe por que a pessoa está fazendo aquela loucura. A gente vê agora aquele garoto de 14 anos fazendo aberrações, escandalizando o evangelho, porque para mim ele está escandalizando. Disse para a mulher que estava rasgando o câncer, o sangue, rasgando a leucemia, rasgando não sei o quê. E não aconteceu nada. Depois a mulher apareceu na internet dizendo que não foi curada coisa nenhuma. E a minha preocupação não é aquele menino. E é ao mesmo tempo. Mas é os doidos que estão por trás dele. Irmãos,
Eu sou pentecostal. Eu até não gosto muito dessa expressão pentecostal, porque eu acho que houve uma deturpação nisso aí. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Toda a igreja é pentecostal, porque a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Pentecostal, o Pentecoste, é uma festa judaica que aconteceu e naquele momento em que estavam todas as tribos de Israel, de todas as nações, reunidas ali para celebrar a Páscoa, o Pentecoste, que era a festa das cabanas, o Espírito Santo veio sobre eles que estavam orando há 10 dias no cenáculo, e ali foram vistas por ele línguas, falaram em línguas, repartidas como de fogo. E aqueles judeus que vieram de outras nações para celebrarem o Pentecoste, a festa dos tabernáculos, ali em Jerusalém, eles ouviam aquelas pessoas falando na sua língua, de onde eles moravam, de onde eles nasceram. Porque o judeu, ele pode nascer em qualquer lugar, ele é filho de judeu e continua sendo judeu. E ali eles viram, esses homens não são os galileus? E por que nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua em que nós nascemos? E ali foi quando Pedro se levantou, que muitos disseram que eles estavam embriagados. Por causa disso, aí depois veio o movimento pentecostal. O movimento pentecostal é um movimento lindo, surgiu na virada do século XVIII para o século XIX. Eles estavam, um pastor, um professor, ele resolveu dar um curso de teologia gratuito e mandou e matriculou os alunos. Os alunos, eles não iam pagar nada para estudar com ele. Mas uma condição era a seguinte: eles próprios iam se sustentar. Outra condição, quem ia suprir eles era Deus. Eles iam depender de Deus para o seu sustento. Eu me lembro muito da irmã Lídia, do Instituto Betel Brasileiro, quando a missionária chegava lá e dizia: ô irmã Lídia, eu estou sem absorvente. Ela, vamos lá para o gabinete confessar seu pecado. Se Deus não está mandando absorvente para você, alguma coisa está errada na sua vida. Ô irmã Lídia, está faltando papel higiênico. Vamos lá ver o que está acontecendo, que Deus não está respondendo a sua oração. Era desse jeito. E o que aconteceu? Alguém traz água para mim, por favor? E o movimento pentecostal, esse pastor reuniu com esses alunos de várias denominações que foram estudar teologia com ele e se preparar para o ministério. Muito obrigado. Foram se preparar para o ministério. E eles estavam estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E era 31 de dezembro de 1900. 31 de dezembro do ano de 1900. Virada do século XIX para o século XX. E uma moça, uma aluna dele, obrigado, João. E uma aluna do instituto procurou o pastor e disse: pastor Parran, eu quero ser batizada com o Espírito Santo, igualmente os apóstolos no livro de Atos. Eu quero ser batizada com o Espírito Santo daquele jeito. Aí ele falou: você crê? Ela disse: creio. Ela dobrou os joelhos, ele pôs as mãos e ela foi batizada com o Espírito Santo e falou em línguas. Ela, cheia do poder de Deus, entrou no dormitório onde estavam os outros alunos, tudo dormindo, e ela entrou cheia do poder de Deus, falando em línguas. Os alunos que estavam dormindo no dormitório acordaram e foram impactados, e todos foram batizados com o Espírito Santo. O resultado disso foi que tinha um jovem lá, nesse movimento, chamado Gunnar Vind, Daniel Berg, sueco, e eles receberam o chamado de Deus para vir para o Brasil. Para o Brasil. Vieram para o Pará, vieram só com a passagem de vinda, sem a passagem de volta, sem saber a língua do Brasil, o português nem nada. Os dois vieram
e começaram um trabalho. Eles começaram na Igreja Batista querendo falar sobre o Espírito Santo. O pastor da Igreja Batista do Amazonas, lá de Manaus, não quis que eles pregassem sobre o Espírito Santo. Aí eles começaram a pregar no lugar, daqui a pouco tinha 19 pessoas reunidas, e eles começaram a pregar, e teve a primeira irmã, que foi irmã Celina, foi batizada com o Espírito Santo, no Brasil, e ali se espalhou. Hoje a Assembleia de Deus não há como negar. Nós não podemos negar isso. A Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal no Brasil e no mundo. É a maior denominação. Mas a Assembleia de Deus saiu desse movimento da Rua Azusa, lá em Los Angeles. Movimento pentecostal. É o pentecostalismo clássico. Minha conversão, fui para a Assembleia de Deus, fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas, profetizei. Mas eu nunca vi, eu já vi pessoas desmaiadas do poder de Deus. Eu fazia parte eu ia para o círculo de oração. Teve uma vez que o poder de Deus se manifestou tanto que o ciclo da oração emendou com a oração dos jovens à noite. E nós saímos da igreja mais de meia-noite, jovens sendo carregados nos braços. Jovens carregados nos braços porque não conseguia sair da igreja. De tanta unção, de tanto poder. Mas não havia esse carnaval que tem aí hoje. Não tinha, porque para mim eu chamo isso de carnaval, eu chamo isso de candomblé. Isso não é Assembleia de Deus. Isso para mim chama-se candomblé. É uma mistura de candomblé com a igreja. Querer trazer os costumes, as práticas do candomblé para dentro da igreja evangélica. Infelizmente tem acontecido isso. Aí é todo mundo de branco, é aquela coisa de branco, é uns bate-atabaque, e aí começa todo mundo assim a arrepiar e gritar, aquela coisa toda, né? Não precisa isso. Isso não é poder de Deus, isso é carnalidade, isso é pecado, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Deus pode operar e você dançar no Espírito? Pode, eu já vi. Eu estava numa igreja uma vez, uma irmã saiu dançando de uma ponta a outra assim, ó. Ela ia para lá e voltava. E onde ela passava, as pessoas que estavam perto eram impactadas com o poder de Deus. Era gente que não era batizado com o Espírito Santo, era batizado. Gente que não era que estava enfermo, era curado. O Espírito Santo ele faz. Quando é o Espírito Santo de Deus mesmo, acontece milagre. Mas você vê esse pessoal aí que se diz pentecostal. Nós somos pentecostais também. Mas o pessoal que fica arrotando, eu sou pentecostal, é vida derrotada. Você pode ver um pessoal com a vida derrotada, fracassada, não rompe, não vai para lugar nenhum. Sabe? É uma vida miserável. Isso é por quê? Porque está blasfemando, está brincando com as coisas de Deus. Uma coisa é você fazer uma meninice inconsciente. Outra coisa é você fazer por presepada mesmo, para querer se mostrar, para querer dizer para as pessoas que você é mais crente do que elas. Sabe o que acontece isso? A pessoa querer ser tão espiritual, mais espiritual do que os outros, ele entra em parafuso. Ele surta. Uns ficam esquizofrênicos, vendo coisa, escutando coisa, vendo, tá? Ah, Deus está me revelando. Não está revelando, não. É esquizofrenia mesmo. É esquizofrenia mesmo. Precisa de tratamento. E a esquizofrenia não tem cura. Tem tratamento. Né? Então, cuidado, porque você pode abrir brecha. Né? Por isso que tem muita gente aí doente. Né? Nós temos a Organização Mundial de Saúde decretou que 86% da população mundial em 2026 vai estar com o princípio de depressão. Depressão, há muitos anos que eu ouvi falar. Será a depressão do século. É a depressão do século. É a doença do século. E hoje o que nós estamos vendo? Hoje o que nós estamos vendo, irmãos? Meninos, crianças, bebê, adolescente, pré-adolescente, se cortando, querendo se matar. O que é isso? Saúde mental. Problema na mente. Problema na mente. Né?
Existe uma distinção entre psicologia e vida espiritual. Mas, ao mesmo tempo, são dois campos interligados. São campos distintos. Por isso, uma pessoa pode ser muito religiosa e, mesmo assim, sofrer uma doença mental. Pode até ser visto como um bom cristão. Apesar disso, sofrer de uma patologia psiquiátrica. Então, cuidado. Precisamos cuidar da nossa vida. A vida cristã autêntica contribui para a saúde mental. Para isso, precisamos compreender alguns aspectos da vida cristã que favorecem a nossa saúde mental. Eu não vou dizer que todo mundo tem que ser crente agora para ter saúde mental. Não estou querendo falar nesse aspecto. Mas eu estou querendo aqui apresentar para você os benefícios que o cristão tem para ter uma boa saúde mental. Isso aí eu quero mostrar para vocês. Em primeiro lugar, obediência a Deus e aos seus princípios. Você pode ver, quando você vê uma pessoa, preste bem atenção, não estou generalizando, para depois não dizer, o pastor disse que eu estou em pecado. O pastor disse que eu estou em desobediência. Não. Estou falando há muitos casos, não são todos, de pessoas que estão com problema de saúde mental, fazendo do remédio seu companheiro de 24 horas. Em alguns casos, preste atenção novamente, tá, gente? Para depois não dizer o que eu disse sem ter dito. Porque quando eu digo uma coisa, eu assumo. Agora, se eu não disser... Capítulo 10, versículo 5, diz assim, ali é a segunda carta aos Coríntios. Achei. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Preste atenção. Trazendo meu pensamento, a minha mente cativa à obediência. 2 Coríntios 10, versículo 5. Trazer o meu pensamento cativo. O que é cativo? Trazer ali subjugado. A palavra de Deus diz que nós somos servos de Cristo. A palavra servo quer dizer escravo. Vou trazer meu pensamento escravo de Cristo. Eu vou deixar Cristo dominar o meu pensamento. Eu vou deixar Cristo. Quando eu começo a olhar para o mundo, quando eu começo a ficar interessado nas coisas do mundo e começo a ceder, abrir brecha, isso aqui não tem nada demais, isso aqui não tem nada demais. E quando eu vejo, eu estou encurralado. Quando eu vejo, eu estou no buraco e não sei nem quando entrei. Não sei nem quando foi que eu comecei a entrar. Então, muitos casos de pessoas com problema mental dentro da igreja é desobediência à palavra mesmo. É desobediência. É querer fazer as coisas por si próprio. É querer meter a cara e fazer as coisas por si próprio. E a gente vê que tem muita gente... Eu digo isso porque eu já peguei situações de crentes que disse para mim assim, poxa, eu estava em depressão quando eu estava em pecado. Quando eu me arrependi do pecado, a depressão foi embora. Nem remédio eu estou tomando. Eu já peguei gente assim. Eu trabalho no meu consultório, eu pego crente, macumbeiro, todo mundo que vem eu atendo. Não estou dizendo que todo mundo está com depressão por causa do pecado. Mas o pecado é uma porta de entrada para a depressão. O que é melhor? Você andar em obediência à palavra de Deus? Ou você andar debaixo, ter sua mente escrava por Cristo? Ou escrava do remédio, do Rivotril, do Clonazepam, do Cetralina e outros remédios mais. O que é melhor? Eu fazer meu devocional, eu falar com Deus, eu ter uma vida de oração, eu olhar a palavra de Deus e perguntar, Deus, onde eu preciso melhorar? Não é mais fácil? Eu acho que é mais fácil.
Mas a gente prefere muitas vezes estar em fila de psiquiatra, e tomando medicação do que procurar obedecer a palavra de Deus. Segundo lugar, outro ponto também que nos traz é saúde mental, envolvimento com a igreja através do serviço à mesma. Agora não é me atolar de viver na igreja de domingo a domingo, não, porque tem gente, isso aí também adoece. Tem muita gente louca também, dando piripaque, porque vive na igreja de domingo a domingo. Eu estava numa igreja que no domingo era culto de manhã, culto à noite, segunda-feira tinha reunião de pastor, terça-feira reunião de liderança, quarta-feira tinha célula, quinta-feira tinha culto, sexta tinha reunião de pastor, sábado tinha culto do jovem, e os pastores eram obrigados a estar lá. Eu falei, isso aqui não é para mim, não. Isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim. Você ficar de domingo a domingo na igreja, você não tem tempo, não tem vida social mais. Você não se relaciona mais com sua família, você não se relaciona mais com seus amigos, né? Não é que você vai fazer, como é que você vai ganhar a pessoa para Jesus se você vai ficar só dentro da igreja? Como é que você vai trazer pessoas para Cristo se você está só dentro da igreja? Então, isso aí também adoece. E tem muita gente doente por causa disso. Trabalho em excesso dentro da igreja. Trabalha demais. Está doente. Pastores estão se suicidando, é porque não estão divulgando muito. Mas tem um monte de pastor se suicidando. O filho do pastor, de um pastor que escreveu Uma Igreja com Propósito. Quem já ouviu falar desse livro? Igreja com Propósito. Cara que ensinava as igrejas a crescerem. O filho dele se matou e deixou uma carta para ele. Se suicidou. O rapaz era homossexual, tinha que se esconder da homossexualidade dele. O pai não podia saber, a igreja não podia saber que ele era homossexual. Ele deu um fim à vida dele. Não, meus irmãos, isso também é uma maneira de trazer doença mental. Pastor, eu sou gay, eu posso ficar aqui? Pode, meu irmão, a igreja é para todos. A igreja é para todos. Jesus veio para todos. Né? Agora você vai renunciar, você vai orar, colocar sua vida no altar de Deus e dizer, eu preciso mudar. É uma prática que Deus não aceita que eu pratique, mas eu vou buscar ajuda. E nós estamos aí para ajudar, para orientar. Né? Também não resolve casando, não. Aí tem gente que, vou casar logo esse menino para dizer que ele foi curado. Aí o menino casa, fica pior. Porque adoece também, adoece mentalmente. Hebreus capítulo 6, e o versículo 10. Hebreus 6, e o versículo 10. Diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Meu irmão, é um privilégio você servir a igreja, você servir aos irmãos. Quando nós arrumamos aqui, essa semana eu vou querer uma turma para a gente vir aqui, arrumar esses trem aí que está aqui em cima, precisando de arrumar. Nós já negociamos com a casa aqui atrás, já foi terminada. Eu quero também que venha para a gente arrumar lá, lavar. Meu irmão, não vai cair minha mão, não. Eu lavar um chão, eu varrer uma igreja. Eu sempre me dediquei na casa de Deus. Porque eu sou pastor, não posso pegar no rodo, não posso pegar numa vassoura. Pego, vem para cá. Servir aos santos é um privilégio. É um privilégio deixar tudo aqui bonitinho, arrumadinho. Essa semana veio a pastora Cláudia, veio o Abner, que é diácono da igreja, arrumaram aqui.
fizeram essa decoração, arrumaram aquela mesa. Não é bonito isso? Para servir, foi para eles? Foi para servir aos santos, deixar o ambiente preparado. Quando a gente se envolve com a igreja, a nossa vida passa a ter um sentido, irmão. A nossa vida passa a ter um sentido. Desde que a gente começou, sempre essas coisas, sempre, graças a Deus, o Guilherme está sempre dentro, no meio, de frente, Gerson, Matinai, agora tem o Jorim também, que está vindo, e o Bruno, né? Bruno, Dino, não perdia uma. Então sempre tiveram. Agora tem o David também, que vai vir em nome desse, mas não veio comigo lavar aqui a igreja, não foi? Semana passada. Entendeu? Não vai cair minha mão na porque pastor lavando a igreja, que é isso, meu irmão? Sou igual a você, sou melhor do que você, não. No reino de Deus não existe pastor, não, lá em cima, não, meu irmão. Ninguém vai chegar lá porque é pastor, não. Ninguém vai chegar lá porque é apóstolo, que é bispo, presbítero, nada disso. Vai chegar porque é salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, servir a igreja. Outro dia, aquela menina ali, aquela jovem ali, ó, Vanessa. Pastor, eu vou botar, como é o nome? Eu vou botar rejunte aqui nesse piso. Ela veio sozinha, pegou a chave, meteu o rejunte aqui, ó. Arrumou. De vez em quando ela passou, me dê a chave que eu vou limpar a igreja. Ela vem, limpa. Agora ela vem com a Neide. Pronto. Servir aos santos. Você tem prazer em servir aos santos? Hospedar a pessoa na sua casa. Levar a pessoa para comer com você. De vez em quando a gente está indo lá comer na casa do Gerson, encher as passas do Gerson. Entendeu? Então, servir aos santos. Isso é importante. Quando a gente tem isso traz sentido para a vida. Muitas pessoas não têm sentido na vida. Então ela fica assim, ó, levada pelo vento, levada pela, como diz Zeca Pagodinho na música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai levar mesmo pro buraco, né? Terceiro lugar, a renúncia ao mal e a prática do bem. Marcos capítulo 8, versículo 34. Jesus disse à multidão que estava ali ouvindo, ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia, tomar a cruz, seguir a Jesus, andar na dependência dele, abrir mão do nosso eu, dos nossos achismos. Aí eu não concordo. Problema seu, você não concorda, mas Deus está mandando você fazer. Não tem um evangelho para cada pessoa, não, irmão. Deus não criou um evangelho para o agrado de cada um, não. Ah, vai criar um evangelho para agradar o Jorinho, um evangelho para agradar a Poliana, um evangelho para agradar a Sara, porque eu tenho que fazer o que eu quero. Jesus está dizendo para você, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, seus achismos, e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Foi o presentão que Jesus deu, a porta de entrada. Jesus não prometeu que você vai ter carro, casa, filho bom, obediente, nada disso. Ele prometeu que você vai receber a cruz. Cruz é renúncia. Renúncia é algo que dói, é algo vergonhoso. Você estava lá no monte de amigos seus amigos que estavam com você lá na boate, lá nas boemias, lá nas nights, e começa a zombar de você. Tu agora virou crente, tu agora virou crente, agora é aleluia. Quando eu aceitei Jesus com 18 anos, meus amigos zombavam de mim. Aí ele agora é aleluia, agora é o Bíblia, agora é o Bíblia. Comecei a orar por eles, me afastei, falei, vou me afastar, porque eu não vou dar conta mesmo. Me afastei deles e comecei a orar por eles. E tive o privilégio de ver muitos deles entrarem pelas portas, aceitando Jesus como Salvador. Eles viram a mudança que Deus fez na minha vida. Renúncia. Deus não pede para a gente renunciar só ao pecado, não. Deus pede para a gente renunciar a coisa que às vezes não é pecado.
Mas ele não quer aquilo para você. Ele quer que você renuncie. A crucificação das paixões. Paulo diz no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 19, no versículo 20, ele diz: a vida que agora vivo não é minha, mas vivo pela fé do Filho de Deus. Portanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olhe para dentro de você. Cristo vive dentro de você de verdade? Você está deixando Cristo viver a vida dele dentro de você? Você está permitindo isso? Se Cristo vive em você, meu irmão, Cristo não tinha depressão, Cristo não tinha ansiedade, Cristo não tinha nada disso. Ele está em mim, eu vou seguir a Ele, eu vou fazer o que Ele quer, e eu vou deixar com que Ele haja na minha vida, com que a vida dele flua dentro de mim. Mas muitas vezes eu quero Cristo só para o que é conveniente. Aquilo que é conveniente. Crucifique suas paixões. Quando você tem essa atitude, você terá sua mente saudável. Porque no momento que você crucifica as paixões, o Espírito Santo vem, consola, conforta, fortalece, guia, enche as nossas vidas. A confissão de pecados ou coisas vergonhosas que aconteceram nas nossas vidas, precisamos botar para fora. Tiago, capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Ele não está falando para confessar para o padre, para o pastor, para o bispo, para o cardeal, para o papa, não sei para quem não. Ele está falando para confessar uns aos outros. Mas eu não vou pegar, confessar uma coisa, um pecado que eu estou cometendo, procurar o Jorim, sabendo que ele vai passar a mão na minha cabeça e dizer: não, continua, você está certo, você está cheio de força. Eu não vou confessar para ele, porque eu já sei que ele vai me dizer isso. E às vezes eu estou precisando ouvir uma pessoa que diga: ó, é hora de você rever os seus conceitos, olhar para a palavra de Deus e mudar de vida. Em outras palavras, tem hora que eu estou precisando dar uma cacetada mesmo. Levar uma cintada. Né? Então, confessar. E na hora que confessar, orar. Vamos orar para que Deus... Ó, irmão, já orei com você 300 vezes. Você não muda, está na hora de você mudar. Você não acha? Está na hora de você mudar. Vamos orar aqui, vem cá. Né? Vamos mudar. Porque muitas vezes a pessoa não quer abrir mão de algumas coisas. A oração, o jejum e a participação na ceia do Senhor também é um elemento que nos ajuda na cura. Marcos capítulo 9, versículo 28 e 29. Estou terminando, tá? Marcos 9, versículo 28 e 29. Preste bem atenção nisso aqui. Ele diz assim, ó: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Uma coisa que a igreja primitiva praticava 2 vezes por semana era o jejum. Toda quarta e toda sexta, a igreja toda jejuava. Era uma prática deles. Na história, nós encontramos isso. Nós não temos que esperar o perigo chegar para a gente jejuar. Nós temos que ter uma vida de jejum. Foi isso que Jesus quis dizer para ele. Essa casta de demônios só vai sair com jejum e oração. Tem coisa na sua vida que está perseverando, que está permanecendo, e você está com a arma na mão, mas não usa. Está apanhando, o capeta está batendo em você de todo lado, mas você não usa. É uma ferramenta que Deus te deu.
É uma ferramenta. Eu vejo minha filha mais velha, está lá nos Estados Unidos. Tudo que minha filha quer, ela consegue. Até hoje. Eu vejo ela. Minha esposa também. Minha esposa, ela começa a orar, todo dia ela está lá orando, guerreando. Ei, Jesus, e pá. Eu vejo com a copa aí no banheiro, está lá orando, guerreando. Todo dia. Não é para se mostrar, não é nada disso não. Está lá orando. Mas tudo que ela pede para o Senhor tem dado para ela. Até eu, né, amor? Mas é verdade, ela orou 11 anos para casar comigo, que eu não queria casar com ninguém, eu queria viver minha vida largado aí, não queria saber de casamento mais não. E ela orou e creu, perseverou, e ela ainda chegou para mim e falou, olha, Deus falou comigo que eu faço parte do processo de restauração na sua vida. Eu olhei para a cara dela e digo, oh, meu Deus, essa mulher é doida. Tá aí, estamos casados, vai fazer 11 anos agora, né? Graças a Deus. Não sou fácil, você vê assim, você pensa que eu sou fácil, não sou fácil, né? Mas ninguém é fácil, a gente é de convivência, é o Guilherme ali que não, né? Mas graças a Deus nós estamos aí, vivendo a nossa vida. É oração. Você está perdendo batalha porque você não ora. Você está perdendo batalha porque você não está buscando ao Senhor. Vai para o jejum, vai para a oração. Ah, eu vou para o monte. Não, irmão, às vezes eu ia muito para o monte, mas depois eu comecei a ver umas palhaçadas lá no monte, eu parei até de ir. Você chega lá, o pessoal não deixa nem você orar. Começa os carnaval lá em cima, aí não deixa nem você orar, porque cada um que quer fazer o seu carnaval. Eu ia quando era o Monte das Oliveiras, que tinha lá as salinhas, né? Tinha as salinhas, aí você orava. E às vezes tem uns irmãos sérios, tem umas pessoas sérias. Mas tem gente que vai para lá só para fazer barraco. Se fazer que é espiritual. E eu não gosto. Eu não gosto mesmo. Eu já me levantei uma vez, um cara veio profetizar para mim, eu falei, eu não fico de joelho diante do diabo. Ele olhou assim e falei, não é Deus que está te usando não, irmão, é o capeta, você abriu a brecha e o diabo está usando você e você não sabe. Eu tenho dom de discernimento, Deus me deu dom de discernimento. Se for o demônio, eu discerno na hora. Se for a carne também, eu discerno. E se for o Espírito Santo, eu sei que é o Espírito Santo. Então não brinca com a minha cara, não. Eu já vi muita gente aí, né? E eu descobri que eu tinha o dom de discernimento sem querer, sem saber. Eu estava na igreja, aí chegou uma mulher do obreiro lá, de um pastor, dobrou o joelho lá, começou a orar em línguas, eu me arrepiei todo. Eu digo, oxe, coisa ruim, um arrepio ruim, né? Chegou num dia de ceia, estava lá todo mundo ajoelhado orando, ela veio orar junto de mim, eu me arrepiei todo, daquela coisa. Eu digo, não. Aí eu falei na hora, eu falei, ali de joelho, eu falei, Jesus, ou eu estou com demônio ou essa mulher tá. Se for eu, pode manifestar em mim, estou liberado. Mas se for ela, que manifesta. Quando eu terminei de falar, daqui a pouco a mulher saiu, feito cobra debaixo dos bancos da igreja. Esposa do pastor. Feito cobra debaixo dos bancos da igreja. Meu irmão, tem que vigiar. No reino de Deus é coisa séria. Não podemos brincar, né? E ali foi quando eu entendi que eu estava tendo o dom do discernimento. E toda vez que tem alguém falando língua assim, bem estranha mesmo, que não é língua estranha, é bem estranha, eu sinto na hora uns negócios ruins mesmo. Então, tá de mandar a pessoa parar. Então, amados, essa aqui é a condição para nós blindarmos a nossa vida espiritual e a nossa mente. Se você seguir direitinho a palavra de Deus, você vai ter uma mente blindada. Não quer dizer que você não vai passar por dificuldades, não vai passar por problemas, mas você vai estar livre, meu irmão, de entrar numa depressão, de sair correndo doido, jogando pedra nos outros, entendeu? Vai ficar livre, em nome de Jesus. Então olhe, medite, né? Sabemos que muitas patologias surgem
através de uma vida desregrada e práticas pecaminosas. Mas nem todas as doenças são consequência de pecado. Existe uma certa relação entre o psíquico e o espiritual, embora sejam campos distintos e diferentes, como já dissemos. A distinção entre o psíquico e espiritual, como também a sua relação, tornam-se mais claras quando observamos as diferentes origens das doenças mentais. Primeiro, há doenças mentais de origem química ou biológica. Às vezes há um desarranjo no organismo, uma falta de hormônio, uma falta de uma vitamina, alguma coisa dessa natureza, certo? E aí precisa ir ao médico, fazer exames, ver o que está acontecendo, porque às vezes a falta de uma vitamina, de hormônio, essas questões, a pessoa entra em ansiedade e depressão também. Então tem também esses casos. Segundo lugar, há doenças mentais de origem psíquicas, né? Que são causadas, a esquizofrenia, por exemplo, traumas emocionais que a pessoa sofreu, abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico. Tudo isso traz traumas e isso envolve a psique humana. E aí nós temos doenças psíquicas. E há doenças mentais de origem espiritual, puramente espiritual. E não queira, essa é a pior doença que tem. É a doença mental causada por questões espirituais. Quem não assistiu ainda o Peregrino, assista. Urgente. Lá no filme Peregrino, tem uma pessoa deprimida com a doença espiritual e que não tem retorno. Não tem retorno. É uma doença mental causada, espiritual, causada por alguma coisa na vida espiritual dele com Deus. Então, quem não assistiu esse filme, assista e descubra ali nesse filme qual era a pessoa que estava com essa doença espiritual. Eu vou mandar o filme para vocês. Tá bom? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Eu quero dizer para você, não tenha medo de procurar ajuda. Nós estamos aí, eu sou seu pastor. Não vou ter nenhum problema de ouvir você e te dar uma direção, certo? E não vou me escandalizar, não se preocupe comigo, eu não me escandalizo com nada, não me escandalizo mesmo. Então pode procurar, pode abrir, mas eu quero pedir para você, pelo amor de Deus, não fique dentro da igreja doente. Não fique, porque isso pode trazer problemas seríssimos na sua vida. Eu me lembro que quando eu perdi o meu ministério da outra vez, eu me separei. Depois que eu vim descobrir que eu tinha tido um surto psicótico, de tanto envolvimento, eu era 24 horas de plantão. Eu era um pastor que eu dava 24 horas, 24 não, 25. Eu ultrapassava dos limites. Isso é pecado também. É você querer ser melhor do que Jesus, querer trabalhar mais do que Jesus. Eu acabei surtando. Então tem muita gente surtando aí, até fazendo a obra de Deus, porque está se doando demais. Uns estão se doando de menos, outros estão se doando demais. A palavra de Deus chama a gente para o equilíbrio. Amém? Em nome de Jesus. E que pode procurar. Eu não vou ficar forçando você a me procurar. Mas pode mandar uma mensagem, pastor, você pode me atender? Eu vou marcar um horário com você. Eu vou ter o maior prazer em atender você. Eu atendo ali no meu consultório. Antigamente, o ano passado eu atendi muita gente da educação. Agora eu estou atendendo um monte de paciente da saúde. O pessoal da saúde está me procurando também. Além do pessoal da educação, o pessoal da saúde também está me procurando. Tem umas pessoas do CAI, de outros lugares aí, estão procurando. Por quê? Porque essa questão de ansiedade está muito forte. Depressão está muito forte. Entendeu? E nós precisamos
resolver. Senão você adoece ou tira a vida. Deus me livre, né? Tinha um rapaz lá em Braslândia, quando eu estava lá, ele sempre conversava comigo, abria o coração. Aí quando eu vim para cá, ele passou, que pena que o senhor está indo para o Valparaíso, porque o senhor é o único pastor que eu tenho coragem de abrir meu coração aqui. Falei, vai morar no Valparaíso então. Liga para mim quando precisar, tudo. Ainda mostrei oportunidades para ele, de emprego, de tudo. E ele não veio. Não, estou resolvendo. Quando é um dia a mulher dele acorda para ir ao banheiro, chega lá e está lá, morto, lá dentro do banheiro, se matou, se suicidou. Diácono da igreja. Diácono. A igreja desse pastor amigo meu, no ano, foi no mesmo ano, né, Sara? Que morreu 2 diáconos, só se matou? 2 diáconos da igreja. O que é isso, irmão? Saúde mental, falta de cuidado. Só em você falar, se você tiver com pensamento intrusivo, esses pensamentos aí na sua cabeça, só em você falar, 50% já resolve, já melhora 50%. Já resolve, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe tua igreja com toda sorte de bênção. Abençoa, Senhor, as mães que sofrem diariamente com cargas, com responsabilidades, com a criação dos filhos, a educação, com o cuidado com o lar. Às vezes são tantas tarefas, tantos afazeres, que às vezes elas nem se procuram cuidar de si, cuidando apenas dos outros, dos filhos. Mas eu te peço, Pai, nesta hora, que o Senhor traga refrigério na vida dessas irmãs. Que o Senhor traga paz, descanso. Que o Senhor traga cura, meu Pai. Enfermidades, pessoas que estão sendo atacadas com situações na mente, que têm tido sua saúde mental afetada. Eu quero suplicar nesta hora, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor coloque a tua mão, o Senhor venha curando, o Senhor venha restaurando, fortalecendo. Abençoa cada um dos irmãos aqui, Senhor, todos. Aqueles que estão aqui neste culto, aqueles que não estão. Eu peço ao Senhor que vá ao encontro deles, que eles se importem, que eles cuidem da saúde mental. Em nome de Jesus, eu te suplico nesta hora, meu Deus, que o Senhor venha abençoando a nossa igreja, que nós sejamos uma igreja que cresça de uma maneira saudável, que nós possamos crescer com saúde, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde financeira. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos. Coloca a tua mão. Eu declaro, Pai, que a saúde divina está neste lugar, que a cura divina está neste lugar para curar os enfermos. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por esta manhã. Eu te agradeço, Senhor, por esta data tão linda, que é o Dia das Mães, uma comemoração tão digna, porque são mulheres guerreiras, mulheres que têm sido bênção, têm gerado filhos, têm se doado, muitas têm sido mãe e pai ao mesmo tempo. Que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.